Imagine um lugar onde história e cultura se fundem para dar vida a uma das passagens mais belas e importantes do Antigo Testamento. Um lugar onde é possível reviver a essência daquela que a Sagrada Escritura define como a cena da Natividade. Esse lugar existe. Fica na cidade de Grétio, província de Rieti, situada a quase 100 quilômetros de Roma, e guarda uma história que fez com que o pequeno povoado ficasse conhecido como a Belém franciscana. Essa história começa aqui, no Santuário de Grétio, erguido no alto da montanha, o mesmo em que São Francisco de Assis teria buscado refúgio no início do século XIII, depois da peregrinação dele a Roma para a aprovação final da regra dos frades menores. Foi neste convento, na época sob a tutela dos beneditinos, que o pobrezinho de Assis celebrou o Natal de 1223, autorizado pelo então Papa Honório III. Um momento que entraria para a história do cristianismo como a primeira representação do nascimento de Cristo. Allora, Greccio è proprio lo specchio della povertà che San Francesco anzitutto ha visto nella vita di Gesù. Grétio é exatamente o espelho da pobreza que São Francisco viu na vida de Jesus, amou na vida de Jesus, porque a humildade e a pobreza de Jesus expressam um amor imenso de Deus. São Francisco entendeu que deveria viver a pobreza de Cristo, e essas grutas pobres, nesses refúgios muito simples, o ajudaram a viver na carne, porque ele queria viver na carne aquilo que Jesus viveu. Perché lui vuole vivere nella carne ciò che Gesù ha vissuto. A cena, imortalizada anos mais tarde por Giotto, pintor e escultor italiano, fica na mesma gruta em que a celebração teria sido realizada. Uma imagem que, ao longo da história, foi reproduzida milhares de vezes e que deu origem a um dos acervos mais ricos de toda a região, o do Museu Internacional do Presépio. Aberto em 2015, o espaço foi construído numa antiga igreja do século XIII e num velho edifício ao lado, ambos reestruturados. São mais de 120 obras inspiradas na cena da Natividade, e ela ganhou versões, no mínimo, peculiares nos 5 continentes, usando técnicas, materiais e até personagens com características particulares. Pintores, escultores e artesãos de diferentes regiões da Itália e de outros 57 países fizeram exatamente como Giotto. Deram vida às suas próprias versões do presépio, que juntas levam os visitantes a uma verdadeira viagem pela cultura de diferentes povos. Il fatto che si abbiano opere di diverse nazioni, perciò rappresentano. O fato de existirem obras de diferentes nações representa o estilo de vida, a qualidade de vida de outros povos. Representa o sentimento dos artistas, que obviamente muda de acordo com a realidade de cada local. O Brasil também é representado, e somos muito felizes por isso, especialmente porque muitos italianos vivem no Brasil. E temos prazer de que essa obra represente o povo brasileiro, do qual somos muito vizinhos, e também os italianos que vivem lá, e que, quem sabe, se sintam representados no nosso Museu Internacional do Presépio. E anche i nostri concittadini che si sentono magari rappresentati anche nel nostro Museo Internazionale del Presepio. Ao todo, 90% das obras do acervo foram doadas ao museu, e os exemplares variam do tradicional ao contemporâneo. Neste, o presépio foi ambientado numa vila italiana feita em argila. Neste outro, as cenas do nascimento e da morte de Cristo ilustram as páginas de um livro esculpido em cerâmica. Aqui, Jesus, José e Maria foram moldados em areia quase em tamanho natural. E aqui, em formato 3D, com traços abstratos. As obras também trazem referências dos locais de origem, como trajes e personagens contemporâneos. Até o Papa Francisco ganhou espaço junto à Sagrada Família. O museu recebe visitantes de várias partes do mundo, que vêm principalmente na época de Natal.
O fluxo só foi interrompido nos últimos anos devido à pandemia de coronavírus, que obrigou o espaço a fechar as portas por alguns meses. Foi então que os gestores tiveram a ideia de criar um tour virtual e deram ao público a possibilidade de conhecer todo o acervo com apenas alguns cliques. Uma coisa de questo genere non può restare chiusa agli occhi della gente. Uma coisa deste gênero não pode permanecer distante dos olhos do público. Por isso, idealizamos esse tour virtual. Praticamente é possível visitar o interior do museu e se aproximar das obras estando sentado dentro de casa. E como aquele foi um momento particular em que as pessoas foram obrigadas a permanecer em casa, foi dada a elas a possibilidade de ver e visitar o nosso museu. Si è data la possibilità di vedere e visitare il nostro museo. E que tal ter a oportunidade de assistir ao vivo à reconstituição histórica do primeiro presépio do mundo? Greccio também oferece essa experiência aos visitantes. Desde 1973, a Associação Pro Loco realiza a cada Natal a encenação da noite em que São Francisco de Assis deu à luz o presépio em Greccio. Um espetáculo de sons e luzes que transporta o público para o ano de 1223. E fate in modo che si possa rievocare il presepio che ho in mente di realizzare. È un momento molto particolare, è un momento dove c'è questa festa, perché É um momento muito particular, um momento em que se faz essa festa, porque a noite de Natal se transforma em festa. E se percebe essa vontade dos grecianos, dos pequenos aos adultos e até os mais idosos, de reviver esse momento que é passado de geração em geração. É algo que eles fazem com entusiasmo, e isso fica evidente. Não é Natal se eles não fazem a reinvocação. Natale non è Natale se non fanno la rievocazione. A encenação acontece aos pés do Santuário de Greccio e reúne quase 50 atores amadores, todos da localidade, que realizam um trabalho voluntário para manter viva a história do presépio. Além da Itália, o espetáculo já foi encenado na Bélgica, Espanha e Palestina. E como escreveu Tomás de Celano, frade franciscano do início do século XIII, exalta a simplicidade, a beleza e transforma Greccio em uma nova Belém. È in una notte come questa, in questa stessa semplicità, che è nato il Salvatore.